E aí, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu estou aqui com a minha coadjuvante, a Gripe, porque era ou me juntar com ela e fazer este vídeo, ou então deixar mais uma semana sem vídeo nesse canal, então eu não quis fazer isso. Então, por favor, relevem essa minha voz de quem sobreviveu a, sei lá, a praga e E vamos lá para as leituras do mês de novembro. Tem bastante coisa porque eu li bastante livros curtos, então tem bastante coisa para mostrar. Não vamos enrolar muito e se tiver algumas interrupções, alguns cortes bruscos neste vídeo é para que eu possa tossir, porque isso daí está fora do meu alcance controlar. E também, né, porque voltou aquele tempo que eu detesto profundamente, que é um tempo, um climazinho chamado verão. Então, sabe, né, a situação fica complicada aqui no verão. Mas vamos lá, com a gripe e com o verão, assim mesmo vamos fazer este vídeo. Os livros aqui não estão necessariamente na ordem, tá, mas eu vou tentar mostrar mais ou menos na ordem em que foram lidos. Em todo caso, não posso afirmar aí com certeza. Eu não estou olhando meu Scooby agora, mas eu vou deixar o Scooby no bloco de informações e vocês podem ver lá, vai estar tudo certinho na ordem. Mas eu vou começar mostrando um livro que eu ganhei de presente de uma amiga, chamado The Melancholy Death of Oyster Boy e Other Stories, do Tim Burton. Gente, esse livro é uma fofura, é muito bonitinho. Aqui são pequenas historinhas no estilo Tim Burton de ser, então são coisinhas muito sinistras, sabe? São historinhas curtinhas com desenhos maravilhosos e historinhas muito sinistrinhas, sabe? Inclusive essa história do Oyster Boy, né, do garoto ostra. Gente, é muito triste essa história. Aqui vai ter várias historinhas engraçadinhas. A beleza das historinhas aqui estão, porque são todas em verso, né? Então elas têm umas riminhas muito engraçadinhas. Mas, gente, se vocês acharem esse livro por aí, adquiram, porque quem gosta do Tim Burton, quem gosta de filmes do Tim Burton, acho que vai gostar daquele humor muito especial dele, muito muito peculiar de Tim Burton, né? E adorei, nossa, gostei demais, quero ler mais coisas escritas por ele. Daí eu li também Os Contos Holandeses, que é de 1869 a 1939, organização, apresentação, tradução e notas por Daniel Dago. Aqui nessa coletânea vai ter alguns contos muito bons, alguns bons. Na verdade são poucos muito bons, alguns bons e uns que são bem mais ou menos, sabe? No geral eu dei assim umas 3 estrelas, de 1 a 5, então é um livro bom. Mas eu vou falar alguma coisa agora de um ponto de vista totalmente leigo em relação à tradução. Mas eu acho que quando todos os contos são traduzidos por uma mesma pessoa, pelo menos nessa edição eu senti, que o estilo dos autores ficaram todos idênticos, assim, não tem uma diferenciação entre estilos, né? Pareceu para mim que os contos foram todos escritos pela mesma pessoa. E como eu disse, tem poucos contos que eu realmente achei muito bons, né? E aqui vai obviamente, de uma opinião própria minha. Tem gente que vai ler esse livro e vai gostar de todos, ou detestar todos, ou gostar de alguns, não sei. Mas tem tem 2 contos em especial que eu gostei bastante. Eu até marquei aqui, na verdade, né? Tem um chamado No Escuro, de Arnold Aletrino, que foi escrito em 1886, que vai falar desse rapaz. A gente não tem muitas informações sobre ele, mas a gente imagina que aconteceu alguma tragédia muito grande na vida dele e que ele é o último da sua família. Então ele vive no escuro porque ele tem uma doença degenerativa nos olhos. E esta doença aparentemente começou ali quando ele perdeu a sua família, né? Então vai ter uma grande relação aí. E em um determinado momento deste conto ele vai sair para flanar pela cidade, ou seja, vai sair para andar por aí. E ele vai ter a companhia de um cachorrinho que vai se aconchegar a ele, um cachorrinho tristinho ali da rua. E ele vai ficar próximo desse cachorrinho ao mesmo tempo em que ele cogita seriamente a possibilidade de se jogar ali nas águas do canal ali que vai passando, porque ele já não aguenta mais aquela vida de solidão, de tristeza e aquela vida no escuro, né? Então, assim, é um conto mais filosófico, eu gosto de coisas filosóficas,
Costumo gostar bastante desses contos em que teoricamente não acontece nada, né? Que é mais sobre as próprias subjetividades ali do personagem. E eu gostei, achei bem bonito esse daqui. Tem também um muito interessante, que é uma fábula chamada O Caranguejinho e a Justiça, que vai falar sobre um caranguejinho que ele fica tentando comer ali um bichinho que acabou caindo na praia, né? E ele vai se aproximando com todo o labor, sem saber que ao lado dele, do lado dele, tem um homem, tem um ser humano. Ele nunca viu essa tal criatura, ele não faz ideia do que seja aquelas gigantescas colunas que estão se interpondo entre ele e o lanchinho dele. E aqui vai falar sobre como na nossa pequenez nós não enxergamos uma espécie de plano maior das coisas. A gente tende a pensar que somos o centro do universo, sendo que na verdade nós somos uma partícula muito pequena dele. É outro tipo de tema que eu gosto demais, que é o tema que eu cunhei, que é colocando o ser humano em seu próprio lugar. Aqui no caso vai usar essa pequena fábula do caranguejinho, né, que depois vai ficar muito pistola da vida quando seu lanchinho é retirado dele, e vai falar sobre essa nossa sobre uma certa ideia de conhecimento de lugar. Temos que conhecer o nosso lugar no plano maior das coisas, porque senão a catástrofe está aí, né? A catástrofe vem. Tem um aqui que é maravilhoso, que é o meu favorito dessa coletânea, e eu realmente achei ele muito bom. Se não me engano, é o único conto escrito por uma mulher chamada Carrie Van Bruggen, chamado O Incompreendido, de 1907. Na verdade, essa coletânea inteira já valeu por esse conto. Vai falar sobre esse garotinho judeu, que ele é totalmente desprezado ali entre seus colegas na escola, e ele não consegue compreender por quê. Ele não consegue entender que, sendo ele parte de um povo eleito, que se Deus escolheu os judeus como seu povo eleito, por que a este povo eleito é vetado tantas coisas boas? Não se pode se divertir, não pode fazer determinadas coisas em determinados dias, não tem uma série de leis, uma série de regras que vão deixando esse garoto preso dentro de seu próprio mundo e afastado de todos os outros, sendo que tudo que ele mais quer é o pertencimento. É um conto maravilhoso, muito triste. A Carrie Van Bruggen, ela era de uma família judia ortodoxa, né? Então imagino que ela sabia muito bem do que ela estava falando. Daí o próximo livro que eu li, na verdade eu não sei se foi o próximo, mas né, eu li o Gato que Amava Livros, porque não sei o que aconteceu em novembro, mas eu estava cercada por gatos. Tinha gatos em todos os meus livros. Eu estou relendo a conta-gotas aquele livro que eu amo, que é aquele classicão da literatura japonesa, o Eu Sou um Gato. E eu amo aquele livro, né? E a maioria dos livros aí sobre gatos do Japão vão acabar derivando desse aí, né? Então aqui a gente vai encontrar quase que obrigatoriamente elementos de Eu Sou um Gato em livros como Relatos de um Gato Viajante, ou nesse aqui também. Então, Rintaro é esse garoto de 14 anos que ele tá tentando lidar com a morte de um avô muito querido, né? Que ele e esse avô viviam juntos aí. E ele está tentando lidar com o luto, né? Com essa situação, como ele vai ficar agora, quem é que vai cuidar dele, quem é que vai ficar com ele, com quem ele vai ficar, né? Ele tem 14 anos. E esse garoto é muito recluso, ele tem todas as outras questões para lidar, que pra ele não são grandes questões, ele fica bem solitário, né? Só que não tão bem assim, como a gente vai perceber. E chega esse gato, e esse gato vai dar uma série de... vai falar pra ele que ele tem que libertar alguns livros que estão sendo aprisionados. Então ele tem essas pequenas missões que ele tem que fazer para libertar algum livro, e esses livros aí vão ter relações com a situação da leitura nos dias de hoje. Então esse aqui é um ótimo livro para dar de presente para quem gosta de gatos e de livros, ou para quem gosta de livros sobre livros, né, que vai ter bastante aí, vai ter algumas discussões interessantes, não aprofundadas, tá? É um livro perfeito para ser aquele livro entre livros, sabe? Aquele livro que você coloca entre leituras mais pesadas. Então, esse é um livro muito gostosinho de se ler, eu gostei bastante. Tem aqui temas interessantes, por exemplo, ele vai fazer se não me engano, vão ser 3 viagens lá que ele vai ter que fazer a este mundo esquisitão.
Aliás, um dos pontos que eu achei negativos nesse livro foi que as regras deste mundo mágico, deste mundo que o Rintaro acessa, né, junto com esse gato, elas não são muito bem estipuladas. A gente fica se perguntando o que está rolando com o Rintaro, né? Se ele tá indo mesmo, se ele tá sonhando, se ele tá colapsando total. Mas assim, talvez isso não seja o ponto do livro, mas eu imagino que ele iria crescer mais se essas regras desse mundo fossem mais bem explicadas. Mas aqui tem várias relações com outros livros da cultura japonesa, o que é ótimo pra gente descobrir novas leituras, né? E vai falar dessas, na verdade são 4 viagens, né, que ele vai fazer para salvar esses livros, e todas elas vão ter conexão com o próprio mundo dos livros e também com a própria vida do Rintaro. Na primeira ele vai acabar encontrando um acumulador de livros, né, aquela grande questão de eu não releio livros porque eu não tenho tempo suficiente, então eu preciso ler tudo que existe no mundo. É mais uma espécie de ansiedade literária, né? Vai falar sobre um caso como esse, vai falar também sobre as dificuldades que cada livro propõe e como essas dificuldades fazem parte do nosso processo de leitura. Vai falar aqui sobre a facilitação de livros. Vocês já viram aqueles livros facilitados? Eu fico chocada com a existência dessas coisas. E não é nem para fins de escola, sabe? Para fins didáticos, facilitações de livros, uma coisa meio distópica lá Ray Bradbury, né, em Fahrenheit 451. Em todo caso vai falar sobre isso aqui também. E tem uma terceira pessoa lá que ele deixa o livro acima de qualquer pessoa, inclusive de familiares, né? A leitura para ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa, então vai falar sobre essas problemáticas. E isso vai fazendo com que o Rintaro ele também se abra para experiências mais humanas, né? Para conexões mais orgânicas entre ele e outras pessoas. Isso é muito bonito. Esse livro é um livro fofinho, para você ler aí entre leituras pesadas, ou então para você ler naqueles dias em que você só quer ficar de boa. Daí, na verdade, esse daqui foi o primeiro livro que eu li nesse mês, e ele foi trocado aí na ordem, que é o Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton. Se vocês não sabem quem é este indivíduo, ele escreveu Jurassic Park. Ele também escreveu o roteiro para Westworld, o que seria o filme, ou seja, ele teve essa ideia magnífica de fazer o que acabou se tornando aquela série muito legal também, que no começo era sensacional e depois foi ficando meio meh. Aqui vai falar sobre vários temas que o Crichton gosta, né, pelo que eu pude perceber da leitura de alguns de seus livros, que é a responsabilidade científica. Vai falar sobre o quanto o ser humano ele cava até que acha algo que não deveria ter achado, né, que ele achou apenas devido à sua curiosidade, que é uma coisa muito importante, que a curiosidade nos move enquanto espécie, porém ela também nos coloca em apuros inimagináveis. E aqui fala de um inimigo, de um objeto extraterrestre, um objeto alienígena muito interessante, que quase nunca é abordado, né? Enquanto a gente está preocupado com, oh meu Deus, será que seres esverdeados de olhos esbugalhados vão enfiar sondas, né, na gente? Existem outras perguntas mais impertinentes, mais pertinentes e muito mais sérias. Por exemplo, aqui o mote dessa história, o tema dessa história é o seguinte: os cientistas lançam um satélite e ele fica lá, né, lá fora, catando informações, blá blá blá. É desnecessário dizer, eu imagino que isso aqui se passa durante a Guerra Fria, não é mesmo? Então tem esse satélite lá perseguindo as coisas lá no espaço, e um determinado dia ele vai cair no meio do nada, numa cidadezinha minúscula, e as pessoas vão morrer, todas, com exceção de um velhinho, de um idoso e de um bebê. E então vai começar uma investigação. Isso aqui é chamado de um thriller, né, porque ele vai ser naquele sistemão de investigação corridona. E é bem legal, assim, bem divertido, bem rápido de ler também, porque ele é aquele, sabe, é bem ágil ele. Esse livro aqui, os personagens, eles são uma grande bola cinza e amorfa, porque tanto faz o nome de um, o nome de outro, ninguém aqui tem características marcantes, ninguém é desenvolvido a personalidade, o interesse aqui está na história e no ponto, né, tipo,
o que a gente faz e se a gente deveria fazer, aquele tipo de discussão ética que está sempre ali rondando livros de ficção científica. Eu gosto demais de ficção científica e eu estou quase entrando naquele meu momento em que eu vou ler bastante de ficção científica. E aqui é bem interessante, vai falar sobre o quanto desses elementos alienígenas não foram nós mesmos, nós, cientistas, no caso, seres humanos, que criaram, né? Porque ele vai trabalhar aqui com a hipótese de que pode ser que, se por exemplo, sai aqui um satélite, um negócio da Terra, e ele leva uma determinada bactéria para o espaço. No espaço ele vai entrar em contato com outros elementos que às vezes não são nem conhecidos aqui na Terra. E quando ele volta, ele criou uma super coisa bizarra que ninguém nunca viu. E o passo que estamos, o mínimo passo, o tropecinho que nós estamos da aniquilação da nossa espécie por conta de uma bobagem como essa, sabe? Uma bobajada no sentido de uma bactéria que se transformou numa super, hiper alienígena bactéria. É bem legal. Michael Crichton é sempre interessante. Se você não se importa com personagens que não são desenvolvidos, eu gosto demais de livros focados em personagens. Mas eu sempre mantenho a mente mais liberta quando se trata de ficção científica, porque geralmente a ideia está em contar a história nas ações e nas situações que acontecem na história do que nos personagens, né? Então raramente os personagens de livros de ficção científica são bem desenvolvidos. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês, na verdade foi o último livro que eu li, que é o A Noite Devorou o Mundo, de Pete Agerman. Depois que eu fui descobrir que este senhor Pete Agerman, na verdade, é um pseudônimo daquele cara chamado Martin Page, ou Martin Page, não sei, porque o cara é francês, que escreveu Como se tornar um estúpido, sabe? E eu gostei demais daquele livro. Eu já comentei com ele aqui em livros que deveriam ser mais conhecidos, eu acho. E esse daqui é outro, sabe? Que deveria ser mais conhecido. Isso aqui é uma história de zumbis, mas é uma história muito diferente sobre zumbis. Vai ter esse cara que, assim como o outro personagem do Como Me Tornei um Estúpido, ele é um personagem muito peculiar. Ele é um cínico. Ele é uma pessoa extremamente inteligente que acabou se separando da sociedade porque existe um grande abismo entre ele e as outras pessoas, porque as outras pessoas são medíocres, né? E ele consegue enxergar essa mediocridade das outras pessoas muito bem. E assim, ele não consegue lidar com os papinhos, com as interaçõezinhas, com as bobaginhas. E aqui o Pete Agerman, o Martin Page, ele vai colocar de novo as suas observações ferinas sobre a nossa sociedade atual, sobre esse consumo desenfreado, sobre os gostos que nós temos em relação à arte, à música e várias outras coisas, e que na verdade são extremamente genéricos, ainda que achemos que eles são diferentes. Ai, ai. Aqui vai dizer sobre aquele apartamento da moda com tijolos aparentes, que aliás eu acho bem legal. Ai meu Deus. Com os tijolinhos aparentes, com um soalho de madeira. Sabe aquele apartamento? Aquele apartamento que ele é feito para uma revista? Tipo, esse tipo de coisa. Mas não se engane, é uma história de zumbis. Pois bem, tem este cara que ele é um escritor, ele descobriu que ele sabe escrever aqueles romanções de banca de jornal, sabe aqueles romanções? E ele escreve muito bem. E ele gosta de escrever esses romanções, as pessoas gostam e ele ganha dinheiro com isso. Então ele tá nessa festa dessa amiga que é super assim, é uma hipster, né? Ela é aquela pessoa da moda, é aquela pessoa assim que tá em todas, que é muito descolada, maravilhosa, todo mundo ama, gosta das melhores músicas, gosta dos melhores quadros, que na verdade é o que todo mundo gosta. E ele tem um grande crush nessa mulher, ele quer ficar com ela, mas ela nunca dá muita bola pra ele. E daí ele tá achando essa festa um saco, então ele vai pro quarto e ele acaba dormindo sob uma pilha de casacos do povo da festa. Ele dorme muito bem. No outro dia, quando ele acorda, ele sai porta fora, o apartamento tá coberto de sangue, vísceras e cérebros e pessoas mortas. Não tem pessoas mortas, tem uma pessoa morta. E aquele negócio inacreditável, de horrível. Tem cérebros nas paredes. Ai meu Deus, olha como eu tô visual, né? E tem várias coisas. E ele vai descobrir que o mundo acabou enquanto ele dormia. E ele nem notou. Então, é muito interessante a hipótese que o Martin Page vai trabalhar aqui, de que a incapacidade social desse rapaz, a falta de qualificações sociais, fez com que ele sobrevivesse
a este fim de mundo. Então todo mundo que ele conhece basicamente está morto. E que ele vai ter que lidar com o fato de que tudo que ele queria realmente aconteceu. Sabe aquele negócio do Kevin, do Vivendo Sozinho lá? Ai meu Deus, eu amo aquele filme. Quando a família dele esquece ele, esqueceram de mim. Então, vai acontecer isso só com esse cara adulto e agora tem zumbis, ele não pode sair. Então ele vai começar limpando esse apartamento, vai se entrincheirar ali, vai catar comida, vai mocar um monte de comida e ele vai ter que lidar agora com o fato de que ele de fato é provavelmente uma das poucas pessoas vivas no mundo. E isso é muito legal, sabe? Aqui tem algumas discussões, eu acho assim, tem alguns pontos aqui que são levados às últimas consequências pelo autor, mas de um jeito meio tonto. Então tem algumas discussões aqui que eu não gostei muito, né? Ele força muito a barra nessa questão de que todo mundo que gosta de um determinado estilo de vida é um completo idiota, sabe? Então eu acho que ele tem umas forçações de barra, mas eu não sei, talvez seja algo que ele escolheu mesmo fazer, que é pra mostrar melhor o ponto dele. Mas tirando essas discussões meio pobres, é um livro muito bom, sabe? O jeito como o Martin Page escreve, Pete Hagerman, né? Tô me feio, não vou falar isso aqui não. Martin Page escreve, é bem gostoso, assim, é bem rápido, é bem ferino. Eu gosto demais dessa escrita ferina dele, sabe? Que ele tá tirando sarro de todo mundo, inclusive de você que tá lendo. E é bem legal, é um livro super curtinho ali em um dia, no último dia do mês, né? E vale a pena, gente, se vocês encontrarem ele por aí. Ele tá bem baratinho, lá naquele site grandão que entrega rápido. Então, fica aí a dica pra vocês, se vocês gostam de livros de zumbis, porém um tanto quanto filosóficos. Vai falar também sobre a nossa necessidade, por exemplo, de sermos validados, a nossa existência ser validada pela existência de outra pessoa. Por exemplo, se não existe ninguém, nenhum ser humano no mundo, quem é você? Você é alguém? Você existe? Né? Você é capaz de sobreviver sendo o último da sua espécie, talvez? E bem legal, gente. Bem legal, sobre solidão, sobre escolhas que fazemos para a nossa vida e sobre... Nesse mês eu reli um livro de Radu Nassar e eu li um livro que eu nunca tinha lido dele. Vou fazer vídeo sobre esses dois livros. Então eu não vou me estender muito sobre isso aqui porque Radu Nassar, gente, fala sério, né? O homem se tornou fácil um dos meus escritores favoritos. Para quem não está ligando o nome à persona, Radu Nassar é o cara que escreveu Lavoura Arcaica. Eu fiz um vídeo que é um pequeno documentário de 40 minutos sobre Lavoura Arcaica, eu indico para que vocês assistam. Assistam em etapas, por favor. Ou não, assiste corridão aí, vocês é que sabem. Mas assistam, porque demorou pra eu fazer aquele vídeo, tá? E eu trabalhei bastante naquela resenha, então vamos lá. Enfim, eu li o Menina a Caminho, que são contos de Radu Nassar. Engraçado que esse homem, ele faz um livro de contos que tem 4... Peraí. Tem 5 contos e é um livro que não tem nem 90 páginas. Tem 83 páginas. E daí você pensa, não é possível que alguém consiga manter a potência em 83 páginas com 5 histórias diferentes. E a gente vai descobrir que, na verdade, consegue sim, se você for o Radu Nassar. Aqui tem pequenos contos que vai falar sobre situações. Menina Caminho, por exemplo, é sobre essa menina caminhando pela cidade, sobre o que ela vai encontrando pela pequena cidadezinha onde ela mora. Uma cidade meio rural ali, que ela vai... Então, assim, não são livros com grandes plots, assim como nenhum lado da ficção dele, né? Lavoura Arcaica é sobre um rapaz, é sobre o filho pródigo voltando pra casa. Um Copo de Cólera vai ser sobre uma treta entre um casal. E Menina Caminho também, os contos que tem aqui são coisas triviais, mas maravilhosamente escritas, porque a escrita do Radu Nassar é um deleite, gente. Assim, eu acho que não tem outra palavra para dizer o que é a escrita deste homem. É uma escrita poética, o que ele faz com as palavras, com a língua brasileira, é um negócio tão maravilhoso que você fica encantada. Sabe aquele negócio de você ficar pensando, meu Deus, como é bom que eu saiba português, que eu saiba o português brasileiro, porque eu posso ler isso aqui no original? É tipo isso, sabe? Vale muito a pena. Eu indico pra vocês aí, se vocês gostam de... Se você gostar de William Faulkner, do estilo de escrita dele, existe uma grande chance de você gostar de Radu Nassar. Assim, estou dizendo mais ou menos pelos temas abordados, né? E a escrita também tem uma certa
Talvez tenha uma certa similaridade aí, não sei. Daí, um copo de cólera, como eu falei, vai ser sobre esse casal. É muito interessante a forma, existe, uma forma cíclica, praticamente, como este livro é escrito. E aqui temos o primeiro paralelo ali com o Lavoura Arcaica, né? Que ele gosta dessas brincadeiras com o tempo, aparentemente. O tempo também em relação ao estilo, né? E aqui vai falar sobre esse casal, esse homem chega em casa e ele vai fazer as coisas ali, vai tomar um banho, não sei o que, tal, e ele e a namorada dele vão transar. E no outro dia vai começar uma discussão por nada. E de repente a gente tá metido na maior DR da história, um negócio assim tenebroso, sabe? E, gente, a língua, o discurso, na verdade, o discurso é muito utilizado na obra do Radonassar como a mais potente ferramenta de guerra. É inacreditável o quanto esses personagens são capazes de ferir uns aos outros apenas falando. E aqui temos tudo isso. Temos uma história escrita, uma narrativa em primeira pessoa, então a gente só vê o ponto de vista do babaca do cara aqui, desse cara chato pra caramba. E ele vai falando as coisas e você vai descobrindo, tipo, você vai inferindo coisas a partir do que ele fala, né? Logo, não podemos confiar nele. Assim como em André, de Lavoura Arcaica, a gente não confia nesse cara, porque é em primeira pessoa e ele é um tanto quanto babacão e alterado. Então, nossa, muito bom. Isso aqui tem, sei lá, 100 páginas também. É um negócio curtinho, sabe? Ai, não tem nem 100 páginas. Como é que esse homem consegue? Tem 84 páginas, uma página a mais do que o Menina Caminho. Como é que esse homem consegue, gente? Olha a carinha dele pra vocês verem a cara de quem sabe que é um gênio. Olha, deixa eu só mostrar pra vocês a carinha desse indivíduo. Aí, ó. A carinha de quem sabe que é genial, sabe? Não tem nem condições. Ele é uma das potências da literatura brasileira. Sensacional. Eu também terminei de ler este mês. Na verdade eu reli, né? Do que eu falo quando eu falo de corrida do Haruki Murakami. Por quê? Porque eu estava tentando encontrar em mim mais disposição para correr, para andar, que seja, para caminhar. Mas a disposição eu até tenho, que eu não tenha tempo, né? E eu gosto muito disso aqui. Isso aqui é uma espécie de diário que o Haruki Murakami foi fazendo ao longo do tempo e tem tudo a ver com corrida e escrita. É maravilhoso. O Haruki Murakami escreve muito bem, pelo menos a não ficção, porque a ficção dele eu nunca li. Eu confesso pra vocês, eu tenho alguns livros dele de ficção aqui, mas eu não sei o que acontece, ele nunca me chama, não me chamou ainda. Eu não sei se eu tenho lá muita vontade de ler a ficção de Haruki Murakami, mas a não ficção eu gosto demais. Esse aqui é um deles. Se vocês quiserem algum incentivo para ler, ou para escrever, ou para correr, está aqui. É um ótimo livro para ambas as coisas e ele vai falar sobre a experiência dele como corredor maratonista. E, meu Deus do céu, correndo mais de 80 km, 100 km, sei lá, um monte de quilômetro. Que homem que corre. E muito legal mesmo. Vai falar sobre as dificuldades, sobre o porquê de correr, sendo que tem tantas razões para não fazê-lo. Ele vai falar aqui sobre encontrar as razões, ele vai falar aqui sobre como ele encontra as razões para fazer em meio a tantas razões para não fazê-lo. Daí outra brasileira magnífica que eu li esse mês foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Gente do céu, esse livro estava no meu radar há um bom tempo. Ele esteve muito barato por um tempo, depois ele ficou um pouquinho mais caro. Então eu peguei uma promoção e, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Isso aqui, sabe a potência que eu estava falando sobre o Radonassar? Se aplica também em Conceição Evaristo. Ela tem também, igualmente, uma prosa poética, só que ao contrário da prosa poética de Radonassar, ela é menos incisiva. Ela é muito mais... Ai meu Deus, olha eu enlouquecendo aqui. Assim, isso aqui, fonte vozes da minha cabeça, tá gente? Mas ó, enquanto Radonassar usa o discurso como uma ferramenta, os personagens dele usam o discurso como uma ferramenta afiada, ferina, que machuca, aqui os personagens usam o discurso como uma forma de beleza e de acolhimento
e de vivenciar coisas terríveis e ainda assim continuar vivendo. Entenderam uma coisa? Nem eu. Um dia eu melhoro isso aí, talvez quando eu falar especificamente sobre este livro, porque eu vou falar sobre este livro, e ele é muito lindo, sabe? Tem histórias aqui que são muito tocantes, vai falar sobretudo sobre pessoas que moram em periferias, que vivem situações que são muito diversas das que a gente vivencia nessa nossa vidinha cotidiana, que tem lá os seus desafios, mas isso aqui é um outro tipo de desafio de viver, sabe? É uma situação tão diversa, tão diferente, tão assim reconhecível, porque vivemos no mesmo país, né? Vivemos no mesmo país, então a gente reconhece porque a gente já viu isso em filmes, a gente vê pelas ruas, a gente né, vê nas notícias de jornais. E aqui Conceição Evaristo vai entregar a narrativa para essas personagens, vai tirar da mão dos jornalistas e vai colocar na mão desses personagens, dessas pessoas que vivem essas vidas. Então isso aqui é maravilhoso. Vai ter um conto aqui tão inacreditavelmente triste chamado Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Vai falar dessas meninas, né, dessas garotas gêmeas. Uma é mais quietinha e a outra mais espiritada. E tem essa mais quietinha, ela tá muito triste porque uma figurinha que ela tinha, que era tudo pra ela nessa vida, naquela vida de pobreza e miséria, aquela figurinha representava pra ela o mundo, né? Era uma figurinha linda que transportava ela para outros cantos. Essa figurinha desapareceu e ela desconfia que foi a irmã dela, né? A outra gêmea. E aqui vai ser ela procurando por essa figurinha enquanto acontece um tiroteio entre facções no bairro em que ela mora. E, gente, os desdobramentos dessa história são, assim, de partir o coração, sabe? Tem um outro conto, que eu vou deixar o nome da edição, que é muito triste, que é sobre essa mulher que ela teve uma festa no domingo na casa dos patrões, né? E ela teve que ir trabalhar nessa festa. E ela está satisfeita porque ela está voltando com uma sacola cheia de frutas e de comida que sobrou dessa festa. E ela fica pensando que o filho dela nunca comeu uma pera, eu acho que é uma pera a fruta que ele nunca comeu. E ela fica pensando como será que vai ser quando esse filho comer essa pera, né? E ela fica muito feliz. E ela fica pensando, nossa, ele nunca comeu, será que ele vai gostar, né? Ela fica pensando sobre isso e ela pega o ônibus, ela senta lá de boa na cadeira dela. Quando chega um homem, o pai de um dos filhos dela e senta perto dela. E ela pensa, né, no quanto ela gostava, quanto ela amava esse homem, no quanto ela sofreu quando ele desapareceu. E vai pensando sobre isso, ele vai perguntando pra ela, ai, como tá as crianças, né, eu nunca mais... E ele vai falando, eu nunca arrumei ninguém, porque você é a única pra mim. Então ela ouve a voz de assalto no ônibus, e ela percebe que esse homem que ela amou tanto, que é o pai de um dos filhos dela, também faz parte desse assalto. E, gente, o final desse conto, assim, tipo, nossa senhora, que negócio, sabe, um negócio... É muito bonito e é pesado também, tá? Não se enganem, ele é curtinho, mas ele é pesado. E eu li, por fim, esse é o último livro, eu li o Do Que É Feita a Maçã, do Amos Oz, com Shira Haddad. 6 conversas sobre amor, culpa e outros prazeres. Isso aqui é exatamente o que diz ser. São 6 conversas que esse escritor israelense, né? Ele faleceu em 2018 e deixou uma grande obra que eu pretendo ler todinha, porque eu estou apaixonada por Amos Oz. E a Shira Haddad, que foi editora dele por muito tempo, e ela acaba publicando essas conversas que eles tiveram, né, conversas maravilhosas. Aqui eu estou pensando seriamente, agora que eu estou em férias, eu estou quase em férias da faculdade, eu estou pensando em gravar alguns vídeos aí. E esse é um dos livros que eu pretendo falar, porque ele tem muita coisa interessante aqui e eu acho que é uma ótima entrada para quem quer ler Amos Oz. Porque aqui ele vai levantar uma série de pontos que vão nortear a obra dele, né, aparentemente, porque ele fala também de vários livros. E alguns temas que são muito caros a ele, então vai falar ali sobre, por exemplo, um dos temas que ele vai falar muito sobre nos livros, tanto que Como Curar um Fanático, que eu li também agora em dezembro, ele vai falar sobre isso também. Vai falar sobre a questão entre Israel e Palestina, né, e como ele, como um judeu israelense,
ele vê a situação na Palestina e como ele imagina que seria a finalização desse conflito, né? E ele diz que é dividido entre o lado certo e o lado certo, que não existem pessoas erradas ali neste conflito. Então ele tem essa visão de pessoa que está inserida nesse contexto, e é uma visão que rendeu a ele muitos inimigos também, né? Porque a visão dele é um tanto quanto diferente das pessoas que são radicais de um lado da questão ou de outra, né? E eu acho maravilhoso aqui o quanto ele joga na cara da Europa, que é para os europeus e norte-americanos e todos nós, na verdade, que estamos vendo de longe esse conflito, e nós, né, que estou dizendo brasileiros, que tendem a tomar posições que ou europeus ou norte-americanos têm a respeito desse conflito. Ele vai falar sobre para a Europa ficar no lugar dela, para ela parar de apontar o dedo, para parar de julgar sentando em cima do próprio rabo, sabe? E eu acho tão bom, porque a maioria dessas conversas em Como Curar um Fanático também são palestras que ele deu, e palestras que ele deu na Europa. E ele falando, escuta, vocês têm que aprender a se colocar no lugar de vocês. Nossa, maravilhoso, que homem. Aqui ele também vai falar sobre a infância dele, né? Ele me deixou com a vontade miserável de ler De Amor e Trevas. Também, eu já tinha, né? Eu comprei esse livro por causa do título, porque eu acho esse título lindíssimo. E ao longo do tempo, eu fui colecionando um monte de livro de Amos Oz. Eu tenho um monte de livro do Amos Oz. Então, porque eu sabia que este seria um autor que eu iria gostar. Eu não sei porquê, chame de intuição. De fato, eu me apaixonei por este livro aqui. Eu vou fazer um vídeo, então nem vou falar muito mais sobre ele, porque eu acho que cada uma dessas 6 conversas tem coisas muito interessantes para falar sobre. E como eu disse, é um ótimo livro para quem quer entrar aí na obra de Amos Oz. Foi com ele que eu entrei. Eu já li Como Curar um Fanático e agora, muito provavelmente, eu vou terminar o ano lendo De Amor e Trevas, porque eu sinto que vai ser aquela leitura, sabe? E eu sinto também que se eu conseguir começar e terminar esse livro esse ano, eu tenho quase certeza que eu vou ter que rearranjar a minha lista de favoritos do ano, porque ele com certeza estará lá. Então, nossa, eu falei tanto com certeza, mas é porque Amos Oz, gente, a certeza aqui é certa. A certeza é certa. E é isso, sabe? Eu li bastante coisa, mas como vocês puderam ver, os livros mais compridos... Ó, esse daqui, ele é gordinho, porque aquele papelzinho diferenciado da Companhia das Letras, mas ele tem 166 páginas. Então eu acho que eu não li nenhum livro que tem mais de 200. São todas leiturinhas deliciosas, maravilhosas, enriquecedoras. No caso, pesadas também, né? Como foi o caso da Conceição Evaristo e do Raduan Nassar, mas muito enriquecedoras. Gente, se vocês gostam aí de literatura brasileira e ainda não leram esses dois, leiam, porque eu acho que é um tipo de leitura que você fica satisfeito por poder falar... que você fica satisfeito por poder falar a língua, sabe? Você poder entender aquilo no original, você poder ler aquilo no original, porque você pensa, esses autores são magos das palavras, eles usam as palavras, usam o discurso como uma forma, como algo essencial dentro do que eles estão construindo. É maravilhoso. Então, gente, então é isso, tá? Eu acho que eu já falei demais, eu provavelmente... estou até com medo dessa câmera ter parado e ter cortado o meu discurso aí, mas eu agradeço muito a vocês que assistiram até aqui. Se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm vontade de ler Amos Oz, se vocês querem que eu faça algum vídeo, de preferência algum vídeo, eu juro que eu vou tentar fazer o que vocês pedirem, porque esse canal, sabe, tô levando daquele jeito, mas é por causa da faculdade, tá, gente? É porque eu não tenho tempo, não é porque eu tô desanimada com isso aqui, não. Eu gosto desse canal, eu gosto de falar sobre livros aqui com vocês, e eu conheci pessoas maravilhosas, eu já disse isso. Conheci pessoas maravilhosas aqui e eu não quero sair daqui tão cedo, só se me expulsarem. Minha garganta já tá até seca, tanto que eu falei. Mas assim, se vocês quiserem que eu fale sobre algum desses livros, por favor, deixem nos comentários. Se vocês já leram algum desses livros, deixem nos comentários também. E curtam, compartilhem, mandem pros coleguinhas e, por favor, se inscrevam se não forem inscritos. Eu vou tentar fazer mais de um vídeo por semana, porque agora estou com essa maravilha que é o tempo, né? Que eu não sei nem o que eu vou fazer com tanto tempo em mãos.
porque eu tenho minhas noites agora, né? Pelo menos por um tempinho de férias aí. E daí eu vou tentar dar valor a este canal, dar mais valor a este canal e trazer mais vídeos, tá bom? Então é isso, minha gente. Eu agradeço muito a vocês que assistiram até aqui, que me aguentaram com a minha voz peculiar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.